Antes de você fazer a pergunta, Tá. deixa eu engatar uma aqui, então. Acho que você, toda vez eu tento lembrar, mas vocês devem ser o 15º programa que a gente está fazendo. A gente trouxe muitos atletas, né? E todos os atletas que vêm aqui, falam pra gente ou mostram pra gente que a principal característica deles não é física, é sempre mental, sabe? Os caras sempre são muito fortes mentalmente. Sim. E conta um pouco pra gente, Gavião. O que você é no jiu-jitsu hoje? Tipo assim, você é campeão do quê? Que porras que você já foi campeão? Como que isso te ajudou? Como é que é a sua... Porque você deve ser uma pessoa que deve ter uma rotina de treinos e de dieta e de não sei o quê, muito focada. E a gente percebeu que todo mundo que vem aqui, os caras que são grandes campeões, são caras extremamente focados e também regrados em tudo que fazem. Então, eu acho que eu já ganhei bastante campeonato assim, principalmente nas faixas coloridas. Na preta eu tive um currículo bom também. Fala aí um Um pouco campeonato, do seu por exemplo, currículo um também. campeonato muito importante foi o Sul-Americano, que até você cuidou da minha preparação na época lá. Olha né? só, você que queria legal, que ele isso aí falasse vai isso, render, né? vai render um corte, hein? É. Conrado se achando. Mas é pior que foi assim, não foi por querer. Eu já ganhei muitas coisas. Esse ano, por exemplo, eu tô com 36 anos. A partir dos 30 você começa a competir de Master e dos 36 você é Master 2. Eu tô lutando no adulto ainda, que é a principal categoria, e consegui... de Master já, Gavião. Mesmo lutando no adulto, todos os campeonatos que eu entrei esse ano eu consegui o ouro, assim, um resultado positivo, que foi o brasileiro da CBJJE, o sul-americano CBJJE, e teve uma luta casada Dog Você Tower. jogou no Stars, BJJ Stars ou no Bet? Lutei no BJJ Stars 2019. Lutei 3 vezes. Uma eu ganhei do Caio Almeida, uma eu ganhei do Gariba, da Companhia Paulista, e uma eu perdi por vantagem pro Grifo, que foi seu professor também. Terminou 2-2, eu perdi em vantagem. E então tive uma carreira boa. Isso que você falou do mental, eu tava até comentando, acho que alguém postou a respeito disso recentemente, eu acho que é 80%. Por incrível que pareça, porque o que acontece? Numa competição do esporte coletivo, Daqui a pouco você quebra. numa competição do esporte coletivo, se às vezes você não tá num dia bom, ou se às vezes você não tá com a cabeça Mas o boa, grupo te... você tem, futebol são 11, você tá ruim, tem 10 ali pra compensar. Ali, meu amigo, é você por você mesmo, e do outro lado tem um cara querendo arrancar sua cabeça. Se você não entrar com a cabeça... Hoje em dia eu vejo que o que faz mais... Óbvio, você pensando no alto nível, que vão estar os dois no mesmo nível de condicionamento, o mesmo nível técnico, o diferencial é quem tem mais vontade de ganhar. Se você entra numa luta pensando, puta, esse cara pode me ganhar. Mas tem isso, mas também tem, por exemplo, a gente sempre fala de trash talking aqui. Então tem cara que cai. Tem cara que entra na pegada pra querer machucar, pra querer matar. Eu quero nocautear, eu quero fazer Eu não acho sei que o quê. essa questão do trash talk é mais marketing que qualquer outra coisa, né? Não, mas por Tanto exemplo, é que se você for pegar pra ver, por exemplo, os lutadores que mais fazem o trash talk são os que mais conseguem contrato. não, sim, não, mas o que sim, eu quero, com certeza. o que eu tô falando é que às vezes o cara que faz o trash talk, ele faz porque ele quer que o outro mentalmente fique abalado. Abalado. Sim. Ou que fique com raiva, que queira pegar ele. E falei que isso, no seu caso, como você falou que você luta como se fosse um boneco, a pessoa do lado, difícil você colocar Você não vai entrar as suas nessa. emoções, talvez você não Sim. caia tanto. Então, acho que às vezes esse negócio do trash talk, o tiro pode sair pela culatra, né? Que você provoca o cara, talvez o cara que tava respeitando mais você Quer pode... que você faleça. Quer que você... Exatamente. Então, acho que é muito... Acho que virou mais uma modinha essa questão pra tentar fortalecer. Já teve evento de luta casada que o cara até fomentava, fala, tal, como que vai ser a luta e não sei o quê. Isso aí é mais pra... Ele te chegou a fazer alguma vez? Ou você acha não bem consigo, besta? não consigo. Quando eu tinha que fazer a encarada com o Grifo, eu fui lá e apertei a mão dele. Não... Não, mas quer dizer, os trash Eu acho talkings besta, devem... mas é válido, eu entendo quem faz. Sim, que sim. O cara tá ganhando dinheiro. Porque promove, a galera quer Promove, ver. né? Mas você deve se abalar menos com o trash talking. É isso que eu tô querendo Ah, dizer. com certeza. Deixa o cara falar. É Você que é um perdedor e... Não, é porque, ó, se ele falou que ele não liga tanto, Não, faz eu super quero dizer É um sentido. negócio bom que pra minha você. cabeça é diferente. Às vezes isso atrapalha, às vezes ajuda. Eu acho que faz uma diferença você entrar numa luta, ainda mais uma luta, que é o que eu falei, você vai ter o cara do outro lado querendo arrancar sua cabeça. Você entrar querendo comer o cara com farinha. Eu entro pensando No que você vai fazer. no que eu vou fazer, na minha parte. Eu não penso, vou entrar com o Conrado pra matar o Conrado. Não, eu quero
Deixa eu ver, o Conrado é comprido, se eu entrar aqui embaixo dele, eu vou me ajeitar e tal. Viu? tal. É mais fácil pegar braço. Não, foi o jeito que você falou. Foi o jeito que você falou. Ele falou de uma forma muito melhor. Mas eu acho legal isso que você falou, do 80% é a cabeça. Porque nesses Jogos Olímpicos teve a questão da Simone Biles lá, que trouxe à Existiu. tona a saúde mental. E ontem mesmo eu assisti, não sei se vocês viram. Nosso próprio atleta que veio aqui, o Lucas Mazo. Sim, um monte de gente. A Milena também passou por um. Não chegou a ser um burnout, mas né, ela teve problemas. Mas tem aquela série Untold do Netflix, que é sempre ligado ao esporte. E ontem saiu um episódio novo que é do jogo dois tenistas, do Federer com o Fish, que era um cara na época que era muito bom. E trazendo à tona o que rolou com a... Era uma luta. Era um jogo que era pra ser o jogo do esperado do ano, da década, sei lá, do tênis. E o cara não consegue comparecer. Ele tá assim, na beira da quadra e ele fala, não vou. Né? E quem é de fora não entende o que aconteceu. E aí mostra tudo o que aconteceu com a cabeça dele. Né? O quanto é importante no atleta... A gente sempre fala do físico, cara. Mas é a cabeça, né? É O a Gavião- cabeça. Acho que o Gavião falou um negócio muito claro. Tipo... A maioria das pessoas que estão lá competindo, o físico é muito parecido, tecnicamente. Olha, É, eu a vou usar- galera... eu vou usar um E mesmo exemplo. pra você A buscar diferença esse vai ser físico, pouca, você tem né? que ter uma cabeça muito forte O atrás. esporte é muito resultadista, então esse negócio dá uma pressão muito grande. Você é aquilo que você ganha. Não adianta Não você falar, adianta, mas eu você treino pega- super bem. Pega o exemplo pra todo mundo entender, o jogador de futebol. Se ele estiver bem, ele vai estar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, recebendo uma grana e sendo idolatrado. Se ele estiver mal, ele vai indo cada vez mais para clubes menores, ganhando menos dinheiro. Então o esporte não tá preocupado, será que ele tá num momento bom? Será que ele passou por uma separação? Será que morreu algum parente dele? Será que eu... Não, meu amigo, ele quer saber do seu resultado. E aí chega uma Simone Biles lá numa Olimpíada com a expectativa de ganhar 500 ouros. Ela não pode ser vice, ela chega com uma pressão. Imagina, todo Vai mundo ganhar. tava falando dela. E a galera não imagina o peso que é. Imagina o que não foi pra ela falar, não vou participar. Não, imagina o peso dela, imaginar perder. Mas pra ela chegar nesse ponto, Será que ela- ponto já era uma pressão muito grande. Sim. Eu sentia muito isso, porque querendo ou não, todo mundo fala, você tem que lutar todos os campeonatos como se fossem iguais, mas o Mundial do Jiu-Jitsu acontece todo ano na Califórnia, lá na Pirâmide. Eu chegava lá, eu me borrava inteiro. Quando eu entrava, eu começava a chamar meu nome na Pirâmide, não era igual aos outros. Mas então você também ficava Sim, assim. sim, o psicológico, por isso que eu falo que é 80%. Talvez eu poderia ter até melhores resultados ao longo da minha carreira se não fosse minha cabeça em determinados pontos ali. Eu tinha pressão, eu consegui resultados bons E o você ano ficou inteiro. numa época no Gigo que você era um dos principais nomes, vai. Sim, sim, uma Que agora veio uma leva nova, mas você Sim. foi por muito tempo. Devia ter uma pressão sobre você, Sim, né? bastante. O pessoal tinha expectativa e você sente o peso, não é só... Porque que acontece? Você começa a praticar um esporte por quê? Porque é divertido. Você quer lutar jiu-jitsu, é o que eu falo. A melhor coisa pra você trabalhar seu psicológico, tanto nos treinos, na competição, é você pensar que você vai entrar pra lutar como se você fosse jogar videogame com seu amigo. Pode ganhar, pode perder, vai dar zoeira. Mas imagina o cara que depende daquele campeonato pra pagar o aluguel dele. Depende daquele campeonato, ele que se acostumou a estar num patamar, num nível, que nem a Simone Biles, de ser uma referência na parada e corre o risco de... Tá todo mundo olhando o Sim. que você vai fazer. Sim, ela começa a falar, puta que pariu, se eu escorrego nessa pirueta aqui, acabou. Será que ela optou por não participar com medo de perder? Não é... Uma não, total não, especulação. não é um medo de Ah, perder. eu acho que é uma coisa mais... uma pressão, Eu É. acho que ela não... Não, você tem Eu dificuldade vi que ela de- tava com medo de se machucar. Uma reportagem com ela falando. Ela falou, cara, Ah, é? eu tava já meio fodida. E eu sabia, o movimento que eu ia tentar era um movimento, numa das provas que ela era... Era a trave? Não, a trave ela fez. É porque às Foi a vezes única que ela é tão fez. falada, ela é tão esperada, ela tem uma necessidade Não, tão grande de tudo ganhar. Claro ouro que, ela- claro que ela Tudo deve isso, ter é. colocado Sim. em Sim, questão, sim. tipo, e se eu errar, entendeu? Acho melhor eu ficar aqui. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a pressão é tão grande pra vencer que não ia ser uma questão. O peso talvez não foi o e se eu errar. É, cara, eu sei que.
é isso. O atleta, ele é tão focado, ele vai com sangue no zóio que ela pode não estar no seu embate físico, mas outra quer a cabeça dela, ela quer mesmo, Sim, às vezes, sim. né? Sabe- A gente em casa assistindo skate, torcendo pras menininhas de 13 anos, cai no corrimão, cai É. no corrimão. Mas Você acha que a outra sabe não? um erro que eu até cometia quando eu era professor e hoje em dia eu repenso muito isso, ainda mais no atleta, um cara que tá numa disputa, numa competição. Poxa, a gente, querendo ou não, é motivado pelo ego. Existe um ego pesado ali. Caralho. Existe. Eu falava, não pode ter ego, não pode ter ego. Mano, pior coisa que você pode falar pra uma pessoa, não, pra um atleta, não é não pode ter ego. Você tem que usar o ego ao seu favor. Sim. Você tem que saber treinar sem medo de perder, porque você pode fomentar seu ego numa competição. Você pode evoluir treinando sem medo de perder. Você não vai estar atrapalhando seu ego, pelo contrário, você vai estar fomentando ele. Querendo ou não, uma pessoa que está disputando um ouro olímpico, ela tem aquela pressão do próprio ego dela que é gigantesca, sabe? E Sim. querendo ou não, tipo, ela foi elevada a um patamar que, pô, é bom pra caramba você tá no patamar que ela tá, trouxe todo o retorno, provavelmente deve ter mudado a vida dela, e não seja um medo de perder, mas um medo de talvez ser destronada ali por Exato. qualquer Ou problema. talvez assim, por exemplo, se você tivesse que escolher entre ganhar um campeonato se lesionando e não podendo mais fazer jiu-jitsu, ou perder o campeonato e continuar fazendo jiu-jitsu, já que é uma coisa que você gosta muito e tem na sua rotina como... Boa Depende. pergunta, hein? É que você fez uma pergunta muito foda, né? Se for, com certeza, se fosse uma lesão que ia me aposentar, óbvio que eu ia preferir Perder. perder. Mas, pô, quantas vezes eu já não bati em situações de Ele é louco finalização? de ficar segurando o tornozelo pra não bater e pra ganhar a luta. Como Sim, assim? Às eu vezes tenho- os caras encaixam um golpe no pé dele Eu não bato e no ele pé. não bate. Arrebenta o pé e ele não bate pra ele poder ganhar, entendeu? Mas ele sabe que o tornozelo... Não, Recupera. fica ruim depois, viu? Não é que não Foi o exatamente isso que tornozelo me tirou do jiu-jitsu. não é tão importante, não. É foda. Eu tenho ainda mais eu tenho uma questão boa que eu tenho uma elasticidade muito boa, então eu confio bastante em golpes assim numa situação de campeonato, ainda mais com adrenalina, você nem pensa. Eu vou sair, se não sair, quebra, depois a gente conserta e dá um jeito. Mas tipo, se for uma lesão que você vê que vai, puta, acabou com a minha Vai carreira. quebrar a minha cervical. Vai Né? quebrar. É, Aí hora já de não- parar, né? E hoje em dia você se vê como um lutador ou como um professor? Como os dois. É um negócio. Deixa ele responder. Eu vivo um baita conflito com isso, sabe? Mas, poxa, querendo ou não, onde eu tenho meu retorno financeiro principal, onde é meu trabalho, é como professor. Mas mesmo assim eu ainda tenho o prazer de continuar me testando, de Você gosta de competir e tal. gosto de competir e tudo mais. Mas, sim, eu acho que um pouquinho dos dois, mas com um pezinho a mais em ser professor, assim, sabe? Obrigada, era a resposta que eu queria. Para, cara.